Olá, amados. A gente vai conversar sobre um assunto aqui muito importante, que é a questão espiritual e material, né? O que quando uma pessoa perde tudo, né? O que uma planta tem para ensinar, seja assim para um idoso ou para uma criança, né? Ela ensina que tem que crescer na vida. Nós temos que crescer na vida, né? E nós vamos entender aqui hoje que não adianta eu crescer só na questão material e esquecer da questão espiritual. E não adianta eu me enfiar aí num mosteiro, querer crescer só espiritualmente e deixar a questão material, né? Tudo vai causar um vazio e um desequilíbrio, né? Se você assim quer ser assim até um Buda Light, né? Você vai entrar numa seita aqui, numa religião ali e não quer assim se empolgar tanto, nada contra, né? Mas assim, não sair achando que você é melhor do que os outros, né? Então, você não nasceu para ser imutável, inflexível, inalterável, né? Porque quando assim uma pessoa assim está muito assim carente, com sentimentos assim de menos-valia, né? Ela entra numa religião, numa seita, num terreiro, né? Mas você sai do culto, essa pessoa sai do culto ou sai de uma meditação, né? Um terreiro, de uma igreja, como se já fosse um ser evoluído, né? E você não entendeu nada, né? Porque o único sentimento que determina, assim, ter ou não uma evolução espiritual é você assim, quando você se sente assim em harmonia com você mesmo, com os outros, né? Nem mais e nem menos, né? Então, então, você já reparou assim, às vezes a gente vê assim aqueles crentes assim mais rígidos, né? E tanto homem como mulher, você percebe assim que ele está numa seita rígida quando ele é prepotente, ele é arrogante, se você falar bom dia para ele numa fila de um banco, ele não vai te responder porque você é do mundo. Você corta o cabelo, você faz maquiagem e você veste uma roupa legal, às vezes uma roupa da moda, né? E ele vai implicar com você porque ele não pode fazer nada daquilo, né? Então você é do mundo, né? Ou assim, um crente, uma crente que atravessa a rua numa avenida porque ela acha que por estar se sujeitando àquela seita, você tem que parar o carro, né? Arrogância, né? Arrogância espiritual, né? E a arrogância espiritual faz a pessoa se tornar perigosa, perigosa para ela mesma, né? E então a gente às vezes fala assim para uma pessoa que a gente conhece, né? Nossa, preferia que você não era tão evoluído, né? Porque a pessoa se acha tão evoluído, preferia que você não fosse tão evoluído, né? Nem que a gente esteja dizendo com ironia mesmo, porque pelo menos assim, quando você não era tão evoluído, a gente podia rir junto, conversar, né? E você dava até alguns sorrisos, né? Então você não sorri, mas de tanto evoluído que você está, você pergunta para a pessoa, né? Então você diz assim, para de se levar tão a sério, né? Quando você se leva assim muito a sério, você vira inflexível, né? Arrogante, né? E a relação com os outros, com as outras assim, pessoas, se torna assim impossível, né? E isso não é evolução espiritual. Então você vê assim quantos casamentos são terminados por esse motivo, né? O cara vai lá numa seita, ele ouve 2, 3 palavras lá, ele acha que ele já está evoluído e começa a se contradizer em tudo com a companheira ou vice-versa, né? Se torna impossível continuar aquela relação, né?
E porque a pessoa começa a achar que virou assim a dona da verdade, né? Então, ser leve sobre você mesmo, né? Porque a pessoa, quando se aproxima assim mesmo da verdade, ela se torna realmente humilde, né? E não na roupa, né? Não ficar saindo por aí doando tudo que tem, não é bem isso, né? A humildade quando você conversa de igual para igual com qualquer tipo de pessoa, né? Seja ela quem for. Então a sabedoria verdadeira, ela não te leva a uma arrogância, né? Ela te leva a uma humildade. E quando você vê alguém assim no buraco, ele não se enfiou ali no buraco porque ele quis, né? Então, a gente tem assim duas opções: ou você ajuda, ou você fica na sua, mas não julga, né? Que amanhã você pode estar nesse buraco, né? E evoluir significa criar raiz, né? Evoluir não é você ser mais forte, mas é aquele que sabe se adaptar, né? E não é o mais forte que ganha a guerra, né? É aquele que consegue se adaptar à situação, né? Proposta ali no momento. Então não tem, assim, nós temos assim uma inundação de conhecimentos hoje por todos os lados, mas temos a espiritualidade, nós temos assim a oportunidade de sermos flexíveis, seja na espiritualidade, seja na materialidade, né? E ser assim flexível significa assim, nem você fosse aquela planta bambu, que ela se enverga conforme a tempestade e o vento, e ela é humilde, ela se enverga, ela vai até o chão, depois ela volta, né? Quando passa a tempestade, quando passa os ventos, né? A ventania. Então, não é você ser conservador e nem ser liberal, né? Ah, agora eu não gosto do presidente porque ele é conservador. Ah, eu não gosto daquele que entrar, ou do Lula, ou do fulano, do tal, porque ele é liberal. Não é ser uma coisa nem outra, ninguém está com a razão, né? É você unir assim as duas pontas, né? E criar uma harmonia nisso, né? Até onde eu posso ser liberal, até onde é seguro eu ter as minhas raízes, né? É na mistura dos dois que a gente vê a espiritualidade de um ser evolutivo, né? Então faz as pazes com esses dois mundos, né? Espiritual e material, né? E quando assim, quando estou disposto assim a me fechar nos meus valores assim introspectivo, né? Quando eu quero assim participar do social, do modo assim da tecnologia, da moda, né? Não preciso ser só introspectiva e não preciso participar só do social, né? É sempre unindo as duas pontas, criando uma harmonia entre os dois, né? Então, quando a pessoa assim sai por aí se achando melhor e ele acha assim que o ideal dele é melhor, você perde tudo. Você já perdeu tudo, você perde às vezes a companheira, a família, o emprego, a profissão, você vai perdendo tudo, né? Quando você se torna inflexível, arrogante, né? E, e quando você segue à risca o que você está fazendo, ou assim, ou mesmo uma religião, né? Mas não tem, você vê assim que a pessoa não tem alegria naquilo que ela está fazendo, né? Seja na profissão dela, ou seja na seita que ela está lá seguindo, você vê que não tem alegria no olhar dela, porque ela não sorri, não tem bom humor, não tem humildade, né? Não tem assim disposição
não tem bom humor, não tem prazer, né? Então ela se torna arrogante, né? E esses ideais que as pessoas assim ficam se cultuando, né? É, é fugas, né? Fuga da sua própria luta interior, né? Fuga da sua própria luta interior, né? Então eu vou todos os dias para a igreja, eu vou ficar no meu trabalho todo dia até mais tarde, eu faço tudo muito, né? É fuga da própria luta interior, né? Então qual é a lição? Qual é a lição? A pessoa diz, né? Eu luto assim por esse ideal. Você precisa estar assim numa espiritualidade, numa profissão na qual ela carrega você, e não você carrega ela nas costas, né? Então não é você se entregar dessa forma cega a nada, né? Ao contrário, né? Você quer ser melhor, né? Então você só não vira um chato, um arrogante. Agora eu pertenço a tal religião. Eu sou superior a você. Você é do mundo, né? Porque onde vai, se as pessoas não estão assim na mesma vibe sua, você acha que elas são ruins, né? Muitas pessoas estão agindo assim, né? E eu conheço assim um caso muito triste, que eu conto muito assim em palestras, né? Principalmente quando eu estou numa empresa numa multidão de pessoas, eu faço questão de contar esse caso real que aconteceu ali na minha frente, né? Que o rapaz morava num cortiço e conheceu uma moça, e essa moça já tinha uma criança de 1 ano e meio. E para ele levar para o cortiço, a família não aceitava, porque ela era mãe solteira. E então se colocaram na frente dele, tipo, você pode até trazer essa moça para cá, mas a criança não vem, né? Ela tinha que doar essa criança. E a mãe cedeu realmente, deu essa criança para a irmã mais velha, que fazia parte da congregação. E essa criança foi criada assim com muita rigidez, apanhava muito, sempre conforme ia crescendo pedindo para a mãe assumir ela, e a mãe ignorava, né? Ela não queria estragar o relacionamento dela com esse rapaz que assumiu ela, né? E essa criança sempre chorando. Quando estava perto dos 18 anos, o amigo emprestou assim uma moto, e ele saiu em disparada com essa moto. E essa moto bateu contra o poste e ele foi levado para o hospital. E a cada dia que ele passava ali dentro, ele assim, um órgão ia parando de funcionar. Eu lembro que essa mãe me ligou e perguntou assim para mim: meu filho vai viver? E eu não recuei em dizer a verdade. Geralmente assim a gente dá uma floreada, a gente deixa acontecer, né? Mas eu não recuei, porque eu acho que ela devia ouvir isso. Então eu disse: claro que não. Seu filho já está morto. E se eu tivesse no lugar dele, eu também não ia querer viver, né? Eu viver numa família que não é minha, numa família que me bate, que é rígida, são pessoas assim arrogantes, onde acham que porque participam de uma seita, os outros lá fora são do mundo, né? Então a criança, é claro que não queria viver, senão ele não teria arrancado aquela moto daquela forma, né? E essas pessoas se acham superior, né? E se a sua espiritualidade, a sua profissão te leva a achar assim um ser superior, né? Então você perde tudo, né? Você já perdeu tudo, né? Tem pessoas assim que não se preocupam assim com status assim na sociedade ou na religião, de quem você quer assim a aprovação, né? Então a pessoa fica se preocupando, né?
Olha lá, moramos num cortiço que os vizinhos vão falar, os parentes, os amigos, a igreja, né? Fica lá se preocupando com o status, né? Qualquer religião vai dizer, os amigos do emprego, né? E eu fico te perguntando de quem você quer essa aprovação, de quem você quer essa aprovação, né? Porque Deus, Axé, o universo, os amparadores, né? Os anjos, quem você quiser chamar de iluminado, são infinitos, né? É o infinito, né? Você está assim subindo, descendo a rampa, subindo ou descendo a rampa, né? Você está evoluindo quando é humilde e não arrogante, né? Não vamos conversar com aquele pessoal ali, que aquele pessoal ali é do mundo, né? E a pessoa mergulha no sucesso material, né? E essa pessoa assim fica mergulhando naquele sucesso material, quando ele sobe, 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 e ele vai ver que é um vazio só que está dentro dele, né? Um dilema existencial, né? Porque o ser humano é complexo, né? Ele tem alma, uma alma divina, né? Então aprenda a temperar isso com a espiritualidade, né? E quando você assim conhece uma pessoa assim que agora só mergulha no mundo espiritual, você vê que essa pessoa é amargurada. Todas as pessoas que eu conheço que é mergulhada só no mundo espiritual, ela é amargurada, né? Engraçado que acontece tudo quanto é coisas ruins dentro da casa dela. Mas quem tá vivendo errado é você, né? E ela fica se achando melhor que os outros, né? Ou ele se achando melhor que os outros, quando a verdadeira espiritualidade é pé no chão, né? Se você assim realmente se abriu mais, se a sua espiritualidade te leva a te isolar, né? De tudo e de todos, né? Que não forem da sua vibe, da sua religião, do seu ideal, se achando melhor, então não está te faltando o material, está te faltando a espiritualidade. Gratidão, amor sempre.